Boa noite para você. Jornal da Guará desta quarta-feira, 22 de abril, está no ar e vamos aos destaques de hoje. Proposta de redução da mensalidade de escolas particulares e universidades será votada na Assembleia Legislativa. O Sindicato dos Estabelecimentos da Rede Privada de Ensino mostra preocupação com a medida. Nosso temor é que isso possa gerar um prejuízo pedagógico aos alunos. Inflacionou. Preço de tecidos e elásticos para a produção de máscaras subiu em São Luís. A crise econômica gerada pelo fechamento do comércio atinge o transporte de carga. Frete diminui em quase 50% no estado. E as medidas do Tribunal Regional Eleitoral para quem precisa atualizar o título eleitoral. Começando o Jornal da Guará e vamos atualizar os números de casos do novo coronavírus no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, já foram registrados 45.757 casos dessa doença e 2.906 mortes. A taxa de letalidade é 6,4%. Agora vamos mostrar aqui no telão o número do Maranhão. Acompanhe comigo. Casos confirmados temos 1.604. Suspeitos 1.379, já registramos 66 mortes. Descartados foram 3.400 casos. A fonte sempre a nossa Secretaria de Estado de Saúde, que repassa esse boletim. Bom, ao todo, são 42 cidades que já apresentaram casos da doença. São Luís segue sendo o município com mais registros do novo coronavírus. São 1.300 casos aqui na capital. Vamos ver agora como está a taxa de ocupação de leitos de UTIs para a nossa cidade. Acompanhe. Total de leitos temos 102. Leitos ocupados, o número de 90 leitos ocupados, apenas 12 leitos livres e um percentual de ocupação chegando a 88,24%. Agora, os números de registro da Covid-19 por bairros aqui em São Luís. Vamos mostrar as 5 regiões com maior incidência dessa doença. Você pode acompanhar aqui que o Turu, o bairro do Turu, segue com 65 casos, Calhau com 63 casos, o bairro do Renascença, 53 casos, bairro de Fátima, 41 casos e o bairro do Araçagi com 39 casos. É preocupante, é preciso o reforço para que as pessoas tomem seus cuidados. Pelas redes sociais, o governador Flávio Dino disse que se reuniu hoje com a equipe que dirige o Laboratório Central do Maranhão, que confirmaram a tendência de crescimento de casos do coronavírus no Maranhão. Olha só o que disse o governador Flávio Dino. Fez reunião técnica com a equipe que dirige o Laboratório Central, o LACEN. Eles têm feito um trabalho exemplar na testagem sobre o coronavírus. Conversamos sobre estes testes, equipamentos, evolução da pandemia. Confirmaram tendência de crescimento de casos no Maranhão. O fechamento das atividades não essenciais no Maranhão trouxe prejuízos financeiros para muita gente, isso é inegável. O desemprego aumentou e foi preciso o governo federal anunciar um pacote de medidas emergenciais para a manutenção desse emprego. Diante dessa situação, uma das preocupações dos pais é com as mensalidades das escolas particulares, que apesar de estarem fechadas até o dia 12 de maio, continuam cobrando as taxas. Na Assembleia, existe um projeto para diminuir em 30% o valor dessas cobranças e a medida se estende às universidades particulares também. A inclusão desse assunto na sessão extraordinária que vai ser realizada na próxima segunda-feira por meio de videoconferência foi anunciada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, do PCdoB, por meio das redes sociais. Em um vídeo enviado para a nossa produção, ele ressaltou a necessidade de encontrar um entendimento para que pais e escolas não saiam no prejuízo. Tramitam projetos de lei na Assembleia Legislativa que querem determinar um percentual de 30% nesta redução. Acho que nós devemos ter um diálogo com os donos de escola. A Assembleia está pronta para ser uma intermediária nisso. Afinal de contas, compreendemos que as escolas permanecem com os custos principais de pessoal, por exemplo,
e queremos preservar os empregos dos professores e dos servidores administrativos. Mas, claro, com a suspensão das aulas presenciais, os custos diminuem e é preciso que haja redução nos preços das mensalidades. Os pais estão passando por dificuldades também, por isso precisamos da compreensão dos donos de escola. O projeto de lei que prevê a redução de 30% nas mensalidades de escolas particulares é do deputado Rildo Amaral, do Solidariedade. A aula presencial não existe nesse momento. A gente torce que, em primeiro lugar, as instituições entrem num consenso, numa negociação com os alunos. Mas caso isso não aconteça, essa responsabilidade social vem à força da lei para obrigar que isso seja respeitado. O presidente das escolas particulares do Maranhão afirma que está disposto a negociar a redução dos valores das mensalidades, mas já adiantou que a diminuição em 30% no rendimento inviabilizaria o funcionamento de muitas escolas. O nosso temor é que isso possa gerar um prejuízo pedagógico aos alunos, uma vez que as escolas, paralisando as suas atividades, uma grande parte dessas escolas, e nós acreditamos que tanto o segmento, a rede pública de ensino, como as outras escolas particulares de maior porte, não terão vagas suficientes para absorver todos esses alunos dessas instituições que provavelmente não suportarão um desconto nessa magnitude. Esse projeto que vai ser votado também conta com uma emenda de autoria do deputado Dr. Iglesio, do PROS, que incluiu essa redução também nas instituições de ensino superior. 1% foi proposto inicialmente pelo deputado Rildo Amaral. Eu apresentei um substitutivo que ele guarda a relação com a quantidade de alunos por escola. As escolas menores elas têm menos condições de dar desconto, então a gente usou um parâmetro de até 200 alunos, 10% de desconto, 200 a 400 alunos, 20% de desconto e acima de 400 alunos, 30% de desconto, e as pós-graduações independentes e universidades independentes do número de alunos também o desconto de 30%, e excluímos as escolas comunitárias de qualquer tipo de desconto pela inviabilidade financeira de se fazer isso. Agora é obrigação. Todos os maranhenses devem usar máscaras de proteção, seja em locais públicos ou privados. Mas para atender essa demanda, é preciso aumentar a produção. Para isso, será aberto um edital pelo governo do Maranhão para a contratação de costureiras. A pandemia causada pelo novo coronavírus mudou completamente a nossa vida. Não podemos sair de casa, muita gente não pode ir trabalhar, beijar e abraçar então, nem pensar. Uma outra mudança é o uso de máscaras para quem precisa sair de casa e falar com as pessoas. Feitas assim, de maneira artesanal, de tecido, são eficientes para ajudar a pessoa que está contaminada a não transmitir o vírus e também quem está sadio a não ser contaminado. E é exatamente nesses itens que muitos profissionais da costura, como a Socorro, por exemplo, encontraram uma forma de garantir algum recurso. O ateliê dela está fechado há mais de um mês. Camada por camada, ela vai construindo a máscara para garantir o mínimo de segurança a quem usa. Ela é empresária do setor de festa, um dos primeiros a ser afetados por causa da pandemia. Na confecção das máscaras, Socorro obedece a alguns cuidados para garantir segurança. A máscara precisa ser dupla, forrada, 100% algodão. A gente entrega toda gomadinha, bem gomada, frente e verso. Ocorre que para confeccionar uma máscara como essa, a Socorro precisa de matéria-prima, o tecido, que pode ser lavado e reutilizado. Por isso, o governo do estado decidiu autorizar a abertura de lojas que vendem tecidos e lançou também o edital para que costureiros se cadastrem e passem a confeccionar as máscaras que serão distribuídas pelo governo do estado. A Socorro já fez a inscrição dela. Serão 300 credenciados. O edital está no site da MAPA, www.mapa.ma.gov.br. O credenciamento acontece de segunda, dia 20, até próxima segunda, dia 27. Serão 1.000 máscaras fabricadas por cada credenciado desses 300. Desses 300 serão 220 na ilha de São Luís e 80 na região tocantina.
Pelo material, mão de obra e este cuidado com a máscara antes de entregar ao cliente, Socorro cobra R$ 5,00 por peça. Com a procura por estes materiais, os preços subiram. O tecido passou de R$ 14 para R$ 28,00 e o elástico de R$ 15 para R$ 40. Socorro já comprou elástico de até R$ 70,00. O que acaba onerando um pouco, né? A gente tinha uma margem de lucro, digamos assim, no início, e hoje a gente já está com ela bem menor, mas precisando manter o compromisso que a gente assumiu com os clientes, né? Então, nesse momento, até a questão financeira dá uma baixada e você está usando mesmo a necessidade, né? A demanda que as pessoas estão tendo. A seguir, a crise econômica gerada pelo fechamento do comércio atinge o transporte de carga aqui no Maranhão. É um instante só. A pandemia do novo coronavírus tem reflexo direto na economia. Pequenos, médios e até grandes empresas já anunciaram muitas demissões. Diante da situação, os empresários estão buscando formas de reduzir os impactos financeiros com a paralisação desse comércio. Entre as alternativas está a renegociação das contas de luz e até mesmo um regime especial de pagamento. A solicitação feita pela Associação Comercial do Maranhão propõe mudanças temporárias na forma de cobrança da conta de energia elétrica de empresas que, neste momento, estão sendo afetadas pelo isolamento social. Olha, nós estamos num momento de calamidade pública em que as empresas foram obrigadas a paralisar suas atividades por conta de decisões governamentais. Então nós temos hotéis, grandes empresas, vários estabelecimentos de porte médio e pequeno e grande também, que trabalham com um sistema de demanda contratada junto à Equatorial. O que é essa demanda contratada? Eles têm um consumo mínimo, que faz com que eles tenham um preço diferenciado na conta. Se eles não atingem esses consumos mínimos, eles são obrigados a pagar mesmo assim. Isso é o famoso contrato de demanda. Nesse momento de crise que as empresas não estão trabalhando, elas irão pagar por algo que elas não têm receita para custear. As mudanças foram apresentadas pela ACM tanto para a Equatorial Maranhão quanto para a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é responsável por autorizar as alterações solicitadas. A Equatorial Energia Maranhão, como concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, atua e cumpre com todas as regras do setor elétrico brasileiro, que são determinadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Sobre as iniciativas apontadas no ofício da Associação Comercial do Maranhão, destacamos que várias delas ainda aguardam uma determinação dessa agência. Para os outros pontos institucionais, a Equatorial estará tratando diretamente com a diretoria da associação. Ainda segundo o vice-presidente da ACM, essa revisão se faz necessária tendo em vista que os gastos com energia elétrica são um dos que mais pesam no orçamento das empresas. Bom, com um decreto do governador Flávio Dino estendendo o fechamento do comércio não essencial para o dia 5 de maio, serão ao todo 45 dias de portas fechadas para muitos lojistas. Situação que preocupa a Câmara de Dirigentes Lojistas do Maranhão, que pediu medidas especiais de socorro ao governo do estado. Junto com outras entidades empresariais, estamos pleiteando condições especiais relacionadas ao pagamento de obrigações, solicitando incentivos e outras medidas. Mas, particularmente, a CDL São Luís está dando todo o suporte ao lojista com orientações, novos serviços e soluções em negócios adequadas a esta nossa nova realidade. É uma medida que o governo estadual vem tomando em virtude do quadro epidemiológico do coronavírus e da quantidade de casos existentes na ilha de São Luís. Temos que cumprir, mas a nossa preocupação é muito grande. Com a nova prorrogação da suspensão das atividades do comércio não essencial aqui na Ilha de São Luís, já serão 45 dias de portas fechadas. E a maioria dos lojistas são micro e pequenas empresas que estão tendo enormes prejuízos. Outro setor que perdeu muito com esse fechamento do comércio não essencial é o do transporte de carga. Uma pesquisa mostrou que houve uma queda de quase 50% no serviço de frete aqui no nosso estado.
Os caminhoneiros estão no grupo de profissionais que não podem parar, mas estão sendo obrigados a parar por falta de demanda de trabalho. É que com grande parte do comércio fechado, o volume de cargas também diminuiu. Após 5 semanas acompanhando a movimentação, o Departamento de Custos Operacionais da Associação Nacional de Cargas e Logísticas constatou uma queda de quase 50% das cargas. Veja bem, a crise, esse impacto, ele chegou a 45,2 nessa última semana, né? Da nossa pesquisa. Você vê quase 50% da nossa frota de caminhões parado. Fora a dificuldade de que os shoppings estão fechados, as pequenas lojas de ruas também fechadas. Então, você, no impacto de fazer uma entrega, você sai com 15, 20 entregas, volta com a metade, porque está tudo fechado. De acordo com a pesquisa feita, a redução no fluxo de cargas foi maior no estado do Maranhão, de 75%, seguido de Mato Grosso, com 52,8%, e Mato Grosso do Sul, com 51,2%, além de outras 15 regiões que vêm sofrendo quedas expressivas. Para reduzir os impactos, os empresários esperam que o governo federal libere linhas de crédito com juros baixos. A gente tem tido atendimento deles, tivemos o live aí com o ministro da Infraestrutura, nosso presidente da CNT teve com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro da Economia, e tem aí promessas, né? Que vai ser revisto amanhã, depois, para que a gente tenha uma linha de crédito, porque linha de crédito por bancos particulares é quase que impossível, porque as empresas com todas essas dificuldades já ficam com falta de garantias, e com isso a dificuldade é muito grande. No próximo bloco, a alimentação que pode fortalecer o sistema imunológico durante esse período de pandemia do novo coronavírus. Eu volto em instantes. A Tábua de Marés para esta quinta-feira começa com a baixa-mar a 1h05, com 0,6 metros. Às 7 horas da manhã acontece a primeira pré-mar, com 5,8 metros. À tarde, 1h23, uma nova baixa-mar com 0,1 metro. E às 7h21 da noite, a última pré-mar com 5,8 metros. Já estamos de volta e a gente sabe que não existe vacina contra o coronavírus. Medicações ainda estão em fase de teste para pacientes graves. Mas como se proteger? Além dos cuidados da lavagem das mãos, evitando aglomerações, ainda há quem aposte em uma boa alimentação para fortalecer o sistema imunológico. Se os números aumentam, os cuidados devem seguir a mesma proporção. Um deles está na alimentação. O coronavírus causou uma pandemia mundial. Cientistas em todo o planeta correm contra o tempo para descobrir uma vacina que combata a doença. Enquanto eles não conseguem, nós precisamos nos cercar de todos os cuidados, como cumprir as medidas preventivas de distanciamento ou isolamento social e, claro, cuidar da nossa imunidade. E nessa luta, frutas, verduras e hortaliças são aliados importantes para manter o nosso corpo forte. A orientação dos especialistas é apostar em alimentos naturais, abusar da variedade de cores e função desses alimentos. Entre as prioridades estão os que oferecem vitamina C. É importante destacar o consumo das frutas cítricas, como laranja, limão, acerola, frutas vermelhas, pois são ricas em vitamina C e antioxidantes, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Para fortalecer as células da nossa defesa, alimentos verdes. Já os alimentos verdes escuros, como vinagreira, couve, brócolis, possuem ácido fólico, que ajudam na formação dos glóbulos brancos, células responsáveis pela defesa do nosso organismo.
A este cardápio de saúde, acrescente os cereais, que têm zinco e ajudam a curar resfriados. Já a cebola e alho são poderosos para combater inflamações. Com todos esses ingredientes em mãos, a especialista tem uma receita especial para dias de quarentena. Realizarem receitas com alimentos saudáveis, principalmente consumidos em sua forma natural. E a nossa última informação, infelizmente, é triste. Hoje a comunicação perdeu mais um outro colega. Rony Moreira, jornalista e radialista de apenas 36 anos, faleceu por conta de problemas de saúde. Está afastada a hipótese de morte por Covid-19. Rony Moreira foi repórter e apresentador da Rádio Timbira AM. Além de ter trabalhado em outros veículos de comunicação, se destacou pelo talento e amor com que se dedicava ao jornalismo, especialmente o jornalismo esportivo. Fica, portanto, nossa solidariedade à família, bem como a todos os colegas, amigos e ouvintes. E a gente encerra a nossa edição do Jornal da Guará. A gente espera você. Até amanhã. Agora está na metade do render do